Olá, meus irmãos, bom dia. Aqui nós estamos novamente reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque nós temos que todo dia clamar pela Trindade Santa. Meu irmão, porque sem Deus você não é nada. Sem Deus eu não sou nada. E mais uma vez hoje nós vamos bater um papinho aqui, porque Deus, Ele insiste em colocar no seu coração e no meu coração que nós somos escolhidos por Ele. Nós fomos desejados por Ele antes mesmo que a gente tivesse sido sonhado no ventre da nossa mãe. Antes que nós tivéssemos sido assim desejados pelos nossos pais. Deus já nos conhecia, já nos chamava pelo nome. E hoje Deus ele vem falar para nós do chamado, do nosso chamado, do seu chamado. E eu te faço uma pergunta, meu irmão. A que você foi chamado? Aí no fundo do seu coração. Quando você olha pela sua vida, o que tem sido a sua vida, a sua história. Porque ninguém conhece você melhor do que Deus e melhor do que você mesmo. Tem coisas que você traz aí no seu coração que você nunca teve coragem de revelar para ninguém. Não é verdade? Tem segredos aí no teu coração, coisas que você fez, muitas que você assim desejaria apagar, muitas coisas que você desejaria talvez um dia revelar para alguém e você não teve coragem de fazer isso. É isso que Deus colocava no meu coração. Mas eu quero te falar uma coisa, meu irmão. De todo tropeço, de todo fracasso, de tudo que veio na sua vida, assim, talvez como um motivo de destruição, Deus, das pedras, Ele pode suscitar filhos de Abraão. Isso é a palavra de Deus. Das pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E veja, meus irmãos, das dificuldades que você viveu, das loucuras que você viveu, dos momentos difíceis, de trevas, de cruzes que você viveu, talvez esses momentos que você tenha desejo de apagar da sua vida. Deus, de toda coisa negativa, de todo mal, Deus pode e sabe e vai tirar. Eu profetizo na sua vida, meu irmão. Deus vai tirar bens muito maiores. Porque muitas vezes naqueles momentos de dificuldade, toda treva, toda dificuldade, toda pedra que nós encontramos no nosso caminho, Deus sabe utilizar dessas pedras para fazer com que o nosso alicerce seja mais forte, mais robusto. A partir do momento que nós abrimos o nosso coração e nós tomamos posse de que sozinhos nós não conseguimos chegar, sozinhos nós não somos nada. E veja a palavra de Deus hoje, o que Deus vem falar para nós, está em São Mateus, capítulo 10, eu vou me ater a partir do versículo 30. Ele diz: quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, meu irmão. Tudo que te acontece, meu irmão, você nunca esteve sozinho, nunca esteve sozinho. Hoje, quando eu meditava, quando eu conversava com Deus, quando eu tinha o meu momento de intimidade com Jesus, Jesus me mostrava aquelas, sabe, muita gente aqui conhece aquela passagem das pegadas da areia, pegadas na areia. Um dia, aquele filho amado esteve junto com Jesus. Eu creio que talvez seja assim no último dia nosso. É muito simbólico, muito significativo essas pegadas da areia. E um dia, aquele filho amado, ele esteve junto com Jesus e ele passou aquelas cenas da vida dele. Todas as cenas. É como que num relance, todas as cenas da vida dele, daquele filho amado, passou diante dele e de Jesus. E eles estavam caminhando pela areia da praia.
E aquele filho, ele foi vendo o nascimento dele, como foi o nascimento, a cena do nascimento. Eu queria que você colocasse isso, meu irmão. Vai colocando aqui a cena do seu nascimento. Ali depois, quando você foi para a escolinha, que você teve aquelas dificuldades de largar papai e mamãe e começar a conviver com outros coleguinhas na escolinha, conviver com seus professores. Aí depois foi evoluindo, você foi crescendo, já era um menininho. Depois de um menininho passou a ser aquele jovenzinho, aquele rapazinho. Aí já começou numa outra fase da vida, já foi para uma escola onde os seus amigos mudaram. E muitas vezes nós tivemos grandes perdas, alguns perderam pai e mãe pelo caminho, vovô, vovó, aquelas pessoas que a gente amava tanto. Nós fomos colecionando perdas e também vitórias, meu irmão. Sempre nós temos que pensar nas nossas perdas, mas que essas perdas elas possam nos levar para um lugar mais alto. Não só como derrotas, mas as perdas também, elas vão nos ajudando a ser o que nós somos hoje. Elas foram nos ajudando a nos transformar nas pessoas fortes que nós somos hoje. E aquele jovem, depois ele foi para a faculdade, outros já não podiam ir para a faculdade, foram trabalhar, alguns se casaram, uns casaram cedo, outros mais tarde, foram papais, mamães, e assim vai, cada um com a sua história, E aquele rapaz, ele via que nas pegadas da areia, naqueles momentos em que ele perdeu, que ele teve as grandes perdas, as aparentes derrotas, ele ia olhando e dava uma tristeza nele, ele ia ficando triste, porque nos momentos mais difíceis da vida dele, ele via que ele estava sozinho. Tem a confusão que muitas vezes quando nós temos o nosso olhar humano, como que nós nos confundimos. E muitas vezes ele via quando ele perdeu o pai, quando ele perdeu a mãe, muitas vezes o esposo, a esposa, quando perdeu a esposa, se sentiu sozinho. Quando perdeu um filho amado, um filho novinho, às vezes o filho ainda estava em formação, às vezes perdeu um filho maior, às vezes teve uma notícia ruim, uma notícia de uma doença, às vezes conviveu com um câncer, uma doença, e aquela pessoa percebia que naquelas horas, naquelas pegadas da areia, você lembra quando a gente vai caminhando na areia, nossos pés vão ficando, as nossas pegadas vão ficando. E a tristeza ia aumentando o coração daquele rapazinho diante de Jesus, e ele sentia um pouco revoltado. Mas teve uma hora que ele não se conteve, ele falou: mas Senhor, eu vejo, Senhor, que nos momentos mais difíceis da minha vida, os momentos das minhas grandes perdas, os momentos das minhas decepções, os momentos em que eu recebia portas fechadas e nãos, eu estava sozinho, eu só via as minhas pegadas na areia, Senhor. Onde Tu estavas, Senhor? O Senhor prometeu que a partir do momento que eu me entregasse ao Senhor, nunca mais eu ficaria sozinho. E veja, meus irmãos, o que Jesus respondeu para ele: filho querido, Tu és precioso aos meus olhos, eu te amo e te aprecio. Nos momentos mais difíceis da tua vida, filho, veja, aquelas pegadas não são as tuas, aquelas pegadas são as minhas, porque nos momentos mais difíceis da tua vida, em meu colo, eu te carregava. Portanto, filho, aquelas pegadas não são tuas, são as minhas. Eu sou um Deus fiel. Aquilo que eu prometi, eu cumpri. E veja, meus irmãos, que coisa maravilhosa que vem ensinar para nós essas pegadas na areia. E creia, toma posse. Jesus é isso. Jesus é essa pessoa maravilhosa que não te abandona. Qualquer que seja a dor, qualquer que seja a queda, qualquer que seja a dificuldade, nos colos dele, nos braços dele, ele está a te carregar.
E ele diz isso para nós. Não tenhais medo, vós valeis muito mais do que muitos pardais. Porque lá em cima ele fala, não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Filho, filha, meu irmão, minha irmã, nada que te aconteceu foi sem o consentimento do nosso Pai, que está no céu. Nada. A dor, na tempestade, tudo, Deus estava contigo. Deus quer falar isso para você hoje. Ele quer que você tome posse disso. Está vivendo uma dificuldade? Jesus caminha com você. E tudo isso, das pedras, Deus, Ele pode suscitar filhos de Abraão. E Ele diz, portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. É promessa de Deus, meu irmão. É promessa. E hoje a palavra de Deus também, ela vem muito forte, nos chamar para a missão. E vem lá o profeta Isaías. Eu queria que você imaginasse essa cena. O profeta Isaías diante de Deus. E ele estava num santuário e ele via as franjas do manto de Deus caídas naquele trono. E ele via os serafins, veja, meus irmãos, ele via os serafins voando com 6 pares de asa cada um. E uns cobriam, com um par de asas, cobria o rosto de Deus, com o outro cobria os pés, e com o outro eles voavam e cantavam incessantemente, num coro sem fim. E eles cantavam: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está repleta de sua glória. E quando ele cantava e louvava, os serafins cantando e louvando a Deus, porque é esse o papel dos serafins, louvar a Deus incessantemente. É o que nós também temos que fazer. E Isaías ficou impressionado porque com aquele louvor, aquelas portas batiam. E ele, assustado, ele viu que a presença de Deus estava ali, ele sentiu a presença de Deus e ele falou: ai meu Deus, eu estou perdido, porque eu tenho a boca suja e eu convivo também com o povo dos lábios impuros. Mas, no entanto, eu vi o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, e esse ver o Senhor dos Exércitos fez toda a diferença na vida de Isaías. E naquele momento, ele, consciente do que estava acontecendo, naquele santuário pegava fogo, meu irmão. O coração de Isaías pegava fogo. E veja, meus irmãos, a palavra de Deus diz que um serafim, e esse serafim, meu irmão, ele está no ar. Nós não vemos muitas vezes a presença dos anjos, dos arcanjos, mas eles estão do nosso lado o tempo todo, meu irmão. E um serafim foi no trono, foi lá no altar, pegou com uma tenaz, que é um alicate, uma brasa, e tocou nos lábios de Isaías. E a partir daquele momento, todas as falhas dele, todos os pecados foram perdoados. Todas as falhas, todos os fracassos foram apagados, meu irmão. Meu irmão, é isso que Deus quer falar com você e quer falar para mim. É isso que Deus quer falar com você e quer falar para mim. Deus está falando desse chamado. Talvez a gente se sinta como Isaías. E naquele momento Deus conversava ali com os santos, com os arcanjos e falava: eu preciso enviar alguém. Quem eu enviarei? Isaías falou, naquele momento: eis-me aqui, Senhor. Envia-me, Senhor. Eu te convido, meu irmão. Eu te convido porque olha a palavra de Deus, o que ela diz para nós hoje. Todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Meu irmão, como diz, o tempo ruge. O tempo ruge. E já está na hora, meu irmão, da gente reconhecer o poder de Deus na nossa vida.
Às vezes a gente fica falando que isso é só para Isaías, só para Jeremias, só para Ezequiel, só para Davi, só para Jesus, só para João Batista, só para Jesus. Não, é hora. E Deus, Ele continua a palavra de ontem. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não tenham medo, não tenham medo. Meus irmãos, às vezes esta ovelha é você aí dentro da sua casa. Muitas vezes quem vai te rebater são os mais próximos de você. Muitas vezes no seu trabalho, muitas vezes você que cuida da igreja, do rebanho da igreja, às vezes é na sua comunidade. Mas Deus fala, não tenhais medo, eu estou com vocês. E como Ele diz também, nos momentos mais difíceis da nossa vida, no colo dEle, Ele estava a nos carregar. E eu te convido, meu irmão, olha, toma essa posição, essa decisão. Como o Salmo de Davi, ele fala, dai-me, Senhor, um espírito decidido, um espírito de decisão, que eu possa escolher a melhor parte. E a melhor parte, meu irmão, muitas vezes não é nada disso que a gente está depositando, não é em nada disso que nós estamos depositando toda a nossa confiança. A melhor parte, talvez nós ainda não aderimos, que é este caminhar com Jesus, é este defender o nome de Jesus. E Ele mesmo estará nos defendendo na hora em que nós mais precisarmos. Amém? Graça e paz. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima estejam com cada um de nós. Valeu, meu irmão, esse momento que nós batemos esse papinho, conversamos um pouquinho, aquilo que Deus quer colocar para nós. É aquilo também que nós precisamos de colocar para o nosso irmão, levar para dentro do nosso coração e para dentro da nossa casa. Amém. Para dentro da nossa comunidade também. Graça e paz. Até amanhã, se Deus quiser.